Aleluia, como é bom estar na presença de Deus, né, meus irmãos? Assim como estamos, abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e verso de número 11 a seguir. Aleluia. Glórias a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso de número 11. Amém. Glórias a Deus. Quem encontrou, diz amém. Amém. Aleluia. Se tem alguém na misericórdia, fala, espera eu, por favor. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus, que vai nos dizer assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. E glória a Deus. A igreja pode se assentar, louvando e glorificando a Deus. Já quero até louvar o Senhor pela vida e salvação, louvar a Deus por este ministério que nós fazemos parte, pela vida do nosso querido e amado pastor José Fernando, nosso pastor presidente, juntamente com sua digníssima esposa, missionária Beatriz, sua família, sua filha também, irmã Mariene, a quem nós muito amamos e muito somos gratos a Deus pela vida dessa família. Também sou grato a Deus pela vida do meu querido e amado pastor Alessandro, que me confiou esta oportunidade de ser aqui dispenseiro para a igreja. Grato a Deus por sua família, irmã Jussiana, Sara Azaf, que muito amamos e cobrimos com nossas orações. Também sou grato a Deus por este corpo de obreiros, a quem tenho a alegria e o prazer de servir a Cristo. Grato a Deus pela minha digníssima esposa, minha companheira, que me suporta, me ama e me acompanha. Eu te amo, meu amor. Grato a Deus também pela vida do meu filho, a quem é o meu príncipe herdeiro, e esta igreja que eu tenho o prazer de fazer parte também. Amém, meus irmãos? Quero aqui partilhar com a igreja um texto que sei que é muito conhecido da igreja. Tenho certeza que a igreja já ouviu sobre a história do filho da viúva de Naim. Uma história que nós partilhamos com as crianças, contamos nos adolescentes, falamos com os jovens, debatemos entre os adultos, e a igreja já ouviu sobre esse texto. É um texto muito interessante, muito particular, porque só encontramos ele na narrativa do evangelista Lucas. Nós não vamos ver essa história sendo narrada por Mateus ou Marcos, e nem muito menos João. Apenas Lucas enfatiza este acontecimento. É interessante porque a cidade de Naim era uma pequena aldeia que se encontrava ali a sudeste de Nazaré e também nas circunvizinhanças de Endor naquele tempo. É interessante porque de Cafarnaum, onde Jesus morava, até Naim, distava mais ou menos uns 50 quilômetros de distância. Aproximadamente 2 dias de jornada andando de um lugar para o outro. É interessante que o nome Naim, que era o nome daquela cidade, significa agradável, doce, algo que é gostoso. E também a região onde aquela cidade se encontrava era uma região de colinas suaves e paisagens extremamente férteis. Daí veio o nome daquela cidade, Naim. Uma cidade linda, bonita, agradável de se viver e de se morar. Mas é interessante também que o texto que nós lemos aqui, ele vem na sequência de um grande milagre que Jesus realizou. Milagre este que ele faz à distância, na vida do servo do centurião de Cafarnaum. Aonde ali ele é pedido primeiramente com os líderes da sinagoga para que intercedesse, para que ele fizesse algo em favor do servo dele que estava doente.
Jesus se dispõe a fazer, vai à casa desse centurião. Quando o centurião vê que ele está chegando, ele manda e fala: não venha para a minha casa, eu não sou digno da tua presença. Mas eu entendo de autoridade, porque também sou autoridade sobre os homens que fui colocado. E sei que o Senhor é uma autoridade ainda maior do que eu. Se o Senhor falar assim, vai ser assim, e eu creio. Se o Senhor falar que meu servo está curado, eu sei que ele será curado. É tão extraordinário esse posicionamento desse homem, que por sinal não era nem judeu. Era gentil, romano, estava ali a serviço do império. Mas ele conheceu, ouviu o que Jesus era capaz de fazer e creu de todo o coração. Jesus se admira com a fé daquele homem e declara até para nós uma grande lição: não vi nem em Israel uma fé como a deste homem. Jesus declara, o servo dele é curado, e na sequência disso, no dia seguinte, nós temos o texto que está aqui relatado. É tão interessante que o texto nos mostra que num momento Deus está curando um alto centurião, um homem de alta posição naquela região, mas também logo em seguida Jesus vai curar uma mulher viúva e que acabou de perder o filho. Interessante pensar que no contexto daquela época a mulher ela não tinha valor naquele tempo. Infelizmente, não porque a Bíblia não concorda com isso, mas nos relata essa realidade. A mulher ela apenas era mãe, ela servia apenas para procriar e cuidar da família, mas não tinha peso na sociedade, não tinha peso e nem valor dentro da sociedade que estava inserida. Mas isso nos mostra que Jesus valoriza sim. Porque quem fez foi Ele. Ele criou com amor, com graça e tem um grande apreço. Porque da mesma maneira que Ele cuidou de um grande homem e atendeu o seu pedido, Ele se compadeceu de uma mulher também. E por que isso? É interessante que nos mostra que Jesus ele alcança a todos, grandes e também pequenos, se crer de todo o coração. O texto também vai nos apresentar que todos os que necessitam e creem e abrem o seu coração são alcançados por Jesus Cristo. Naim é uma cidade que tem o seu nome, cujo significado é agradável, mas a realidade da mulher aqui apresentada não era nada agradável. É interessante porque ela era viúva, o que nos mostra que ela já sofreu com a perda do seu marido. Mas o texto está nos narrando que agora ela estava mais uma vez sofrendo agora com a perda do seu filho. E a Bíblia faz questão de narrar que era o seu único filho. Interessante também para nós que junto com a morte do seu filho vai a morte da sua esperança, do seu sustento, do seu futuro. O texto nos apresenta que aquela mulher vivia numa cidade que o nome era doce, mas a sua alma estava amargurada com a dor da morte. Mas é neste cenário que Jesus se apresenta. É neste cenário, naquele dia, Jesus decidiu ir para Naim. Ele decidiu sair de Cafarnaum e ir para a cidade de Naim. E é interessante que com isso nós temos alguns pontos que eu gostaria de destacar com a igreja, para o nosso coração, para nós vermos que para Deus nada é impossível. O título que Deus propôs no meu coração para esta mensagem é o maior encontro da sua vida. O maior encontro da sua história acontece quando encontramos com Jesus. O maior encontro da minha vida aconteceu quando eu encontrei Jesus Cristo. O maior encontro da sua vida aconteceu quando você encontrou-se com Jesus Cristo. É interessante porque esta narrativa que Lucas nos apresenta, ela nos propõe um encontro inesperado. Algo que ninguém estava imaginando acontecer naquele tempo. Pense comigo, reflita comigo. A narrativa bíblica começa nos apresentando duas caravanas. Dois grandes grupos de pessoas estão aparecendo aqui nesse texto. Uma delas é regida pela morte. Ela é direcionada pelo maior temor do ser humano, que é a morte. A dor, o lamento, o sofrimento. Do outro lado, uma caravana que é regida pelo autor da vida. Jesus é quem vem à frente desta caravana, indo de encontro à cidade que estava ali. E é interessante porque também nós temos aqui o encontro de dois filhos únicos. Um que morreu, o da viúva. O outro que estava destinado a morrer,
o do nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, isso é algo extraordinário. O que estava morto já não tinha mais esperança e nem vida. O que estava destinado a morrer veio para dar vida. E vida em abundância. Glória a Deus. Um encontro inesperado, ninguém imaginava essa situação. É interessante que nós temos um grande contraste aqui. De um lado a morte, do outro a vida. De um lado um filho morto, do outro um filho destinado a morrer para dar vida. O que nos é precioso e maravilhoso. O funeral estava saindo daquela cidade, porque naquele tempo não era comum, ou melhor, o natural era não se sepultar ninguém dentro dos muros da cidade, mas do lado de fora. Não se sepultava ninguém dentro da cidade. Por isso nós temos esse cortejo acontecendo. Por isso nós estamos vendo a viúva saindo daquele lugar e indo sepultar o seu filho, indo sepultar os seus sonhos, indo sepultar a sua esperança, indo enterrar o seu futuro. Porque entenda, meus irmãos, a situação daquela mulher não era uma situação comum. Ela estava no pior momento da tua história. Isso é interessante que Jesus ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. Ele anda 50 quilômetros para mudar a vida de uma pessoa. O que nos apresenta que Jesus também saiu da eternidade, veio a esta terra. Ele se propôs a se tornar homem, viveu 33 anos sofrendo as nossas mazelas para se entregar por nós, para nos resgatar também. Glória a Deus. Por isso é um encontro que muda a nossa história. É interessante isso porque Jesus, quando ele se encontra com aquela caravana, a Bíblia vai nos narrar algo tão interessante. E Jesus se compadeceu daquela mulher. É tão extraordinário porque o texto no original ele dá a intenção para nós de que Jesus se comoveu das suas entranhas. O sentimento de Jesus foi dentro dele, o coração dele palpitou por causa daquela mulher, por causa do que ela estava sentindo. Jesus sentiu a dor daquela mulher naquele momento. A compaixão de Cristo foi algo extraordinário, que o comoveu a fazer algo por ela. Mas por que isso? E é uma coisa interessante, né? Jesus, ele vai de encontro àquela mulher e fala o que ninguém deveria falar dentro do funeral. Quem em sã consciência vai chegar para quem acabou de perder a pessoa que mais ama e fala, chora não? Só que Jesus não está preocupado com o protocolo. Jesus não está preocupado com ética nesse momento, porque Ele é aquele que pode mudar todas as coisas, Ele é aquele que pode mudar toda a história, Ele é aquele que não se limita à limitação da humanidade, Ele não se limita à nossa carnalidade, Ele faz a diferença. Aleluia, Pai. Meus irmãos, aquele que criou o mundo tem todo o poder de fazer o que bem entender, e falar até aquilo que às vezes ninguém teria coragem de falar, mas Ele pode, porque Ele é aquele que pode transformar o choro em alegria. Glória a Deus. Só aquele que pode mudar o choro em alegria pode chegar aqui numa mulher e falar, não chores. Eu não sei talvez qual é a dor que você possa estar sentindo agora. Eu não sei talvez qual é aquilo que aflige o teu coração, a tua história, o que te preocupa, o que talvez tira noites de sono e te faz chorar por algo que você está clamando ao Senhor. Mas o que eu sei é que hoje Jesus está dizendo, não chores. Hoje Jesus diz ao nosso coração, não chores. Meus irmãos, entenda. Foi um encontro inesperado com uma mulher que estava com uma vida nada agradável. Vamos pensar um pouquinho e analisar como estava a vida daquela mulher? Entenda, a situação em que encontrava-se a mulher, a viúva de Naim, era a das mais piores que nós podemos imaginar. Podemos colocar aqui, ela estava sofrendo uma tríplice aflição. Por que isso? Primeiro, a Bíblia narra para nós que a morte que aconteceu ali era de um jovem. Ele ainda era jovem quando morreu. Dentro da cultura em Israel, morrer jovem não era um bom sinal, era algo ruim, era uma grande tragédia, era algo que ninguém desejava. Mas aquela mulher sofreu isso, perdeu um homem ainda jovem, o seu filho ainda jovem. Não obstante, a morte daquele menino era do único filho que ela tinha. Não tinha mais ninguém além daquele menino a acompanhando. E isso também era algo sério. Por quê? Porque também a Bíblia vai deixar claro para nós, e aquela mulher era viúva. Lucas ele faz questão de
enfatizar que a situação daquela mulher era uma que ninguém desejaria passar. Porque, no contexto de Israel, o marido era o provedor do lar, era o protetor da casa, era aquele que garantia o sustento de sua família. Mas ela o perdeu. Estou sem o meu companheiro de vida. Estou sem aquele que pode trazer o sustento para o meu lar, aquele que pode dar honra para a minha vida. Mas ainda tinha o filho. A Bíblia nos mostra que os filhos, eles têm a responsabilidade de cuidar dos seus pais. Na ausência do patriarca da casa, o filho primogênito, ele tem então o dever de sustentar a sua casa, cuidar da sua família, cuidar da sua mãe. Então aquela mulher, por mais que ela sofreu com a perda do seu marido, por mais que ela experimentou a dor da morte, ela ainda tinha a esperança do cuidado e do zelo para com o seu filho. Ela tinha um filho que cuidaria dela. Mas a Bíblia narra para nós que ele também morreu. Então ela perdeu aquele que era o que dava honra para ela, e perdeu também aquele que poderia sustentar ela. Meus irmãos, entenda, no contexto de Israel, no contexto bíblico, uma mulher desamparada, viúva e sem filhos, ela estava fadada à marginalidade. Ela estava fadada muitas vezes à prostituição para tentar sobreviver. Porque naquele tempo, ninguém dava valor. Não é por acaso que nós vamos ver na palavra de Deus sendo enfatizado que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é por acaso que nós vamos ver Deus já instituindo uma lei dizendo que não se deveria colher as espigas, os frutos que caíam na terra. Caiu é para deixar, mas por quê? Por causa do estrangeiro, do órfão e da viúva, não. Por isso também Deus deixava uma lei que não deveria colher os frutos da parte de baixo da sua vinha, da parte de baixo da sua plantação. As espigas, as primeiras deveriam ficar ali, só da metade para cima. Por quê? Por causa das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Para nós vermos o cuidado de Deus para com essas pessoas. Desamparadas pelo mundo, mas nunca por Deus. Isso nos mostra que Deus, ele cuida de cada um de nós. Ainda que o mundo negue, ainda que o mundo esteja numa injustiça tal, que ele negue a assistência, Deus, ele nunca dá as costas para aquele que nele confia. Essa era a situação dessa mulher. É interessante porque quando nós olhamos para isso, entendemos que quando ela estava indo sepultar o seu filho, não era apenas uma criança, não era apenas um menino ou um membro da família, mas era toda a sua esperança. Ela não tinha quem mais recorrer. Não é à toa que o evangelista Lucas ele deixa claro, era o único filho daquela mulher, talvez nem parentela estava com ela mais. A quem recorrer? Nós entendemos, por exemplo, qual foi o desespero e a aflição de Noemi, que está relatado em Ruth. Porque é a mesma situação aqui acontecendo. E em paz vem uma curiosidade muito legal. O nome de Noemi vem da raiz também da palavra Naim. O nome dela significava agradável. Não é à toa que ela vai dizer, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Porque Mara quer dizer amarga. Porque ela estava com a vida mais amarga possível. Porque ela também experimentou a dor da morte do seu marido. Mas depois experimentou a morte dos seus únicos filhos. Não apenas um, mas os dois morreram. Ela também não tinha mais sustento, também não tinha mais esperança, não tinha mais a quem recorrer, não tinha mais aonde buscar auxílio. E é tão extraordinário que quando a gente acha que tudo está perdido, Deus sempre prepara alguém para estar do nosso lado. Por isso você nunca está sozinho. Você tem primeiramente o seu Deus que cuida de você. Você tem a igreja que Deus instituiu nessa terra. E Deus sempre levanta alguém para segurar no palmo e falar assim, eu estou contigo, não larga, eu vou junto com você até o final. Assim aconteceu com Noemi. Porque ela diz para as suas noras, volta para os seus deuses, volta para a terra de vocês, eu não posso fazer mais nada. Vai embora. Uma delas, chamada Orfa, volta para trás. Mas a outra, chamada Ruth, fala, eu não vou. Eu vou ficar com você. Meus irmãos, olha que coisa linda. Ela fala assim, mas por que você vai ficar comigo? Eu já sou velha, ainda que eu tentasse casar de novo e ter filho, você não teria como esperar ele crescer para você casar com ele. Volta para tua casa, para teus pais. Não vou. Aonde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Meus irmãos, que coisa
cuida daqueles que descansam nele. É tão maravilhoso que quando nós vemos a história de Noemi, ela volta para a sua terra de Israel, e ali ela começa então a ser amparada pela lei que Deus instituiu. Porque ela dá a instrução para Ruth: vai para o campo, começa a pegar as espigas de baixo, pega as que estão no chão, e ela começa, até que Deus a faz chegar no campo de Boaz. Olha que coisa linda como Deus trabalha naquele lugar. Ela poderia ir para qualquer lugar, mas ela foi direcionada, ela foi impelida, ela sentiu e chega ali no campo. Ela começa a colher, ela começa a ser atendida naquela situação. Boaz olha para ela e Deus dá uma direção no coração e fala: não mexa com ela, deixa ela colher em paz. É tão interessante porque ele mandava deixar apenas a parte de baixo das espigas sem colher. Ele fala assim: não, colhe só na metade, deixa um pouco mais ainda para ela poder colher. É tão lindo que quando ela vai assim, ela fala: mas onde você conseguiu tanta comida, Ruth? Aí a Ruth explica para Noemi o que aconteceu, e ela fala: então não saia mais daquele campo, fica por aí. Boaz vai até ela e fala assim: não saia daqui, fique aqui, se alimente com as minhas servas que estão lá, porque ninguém vai mexer com você, e você pode ficar à vontade aqui, você vai ser amparada. Por quê? Porque Deus cuida daqueles que nele confiam. Foi o que acontece também com esta mulher. Porque quando ela está saindo, Jesus está indo. É tão interessante, irmãos, que a Bíblia não narra mais nenhum evento dentro da cidade de Naim. O que pode nos fazer entender e pensar que Jesus só foi até ali para ter um encontro com aquela mulher, para mudar a história daquela viúva, para restaurar a esperança que havia se perdido. Isso é algo extraordinário e lindo para a nossa vida. Porque quando tudo parece perdido, Jesus vai de encontro e diz: não está perdido, porque eu estou aqui. Lembra de Lázaro? Fato curioso: a ressurreição que está faz parte das únicas 3 ressurreições narradas dos evangelhos. Apenas 3 ressurreições são narradas, e esta é uma delas. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o amigo de Jesus, Lázaro. Somente esses são narrados, e esta mulher foi contemplada por Cristo. É interessante que ela estava inconsolável, porque estava indo sepultar o seu sonho, sua esperança e o seu futuro. E é neste momento que Jesus aparece. É neste momento que Jesus, que a Bíblia vai narrar para nós, e o Senhor olhou para ele, se compadeceu dela, chega para ela e fala: não chores, não chores mais. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque a nossa história é igual. Não importa o que nós estamos enfrentando, não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho do desespero, hoje Jesus fala ao nosso coração: não chores. Você que nos assiste, eu não sei o que você está enfrentando agora, eu não sei o tamanho da dor que você está enfrentando, mas o que eu sei é que Jesus está dizendo para você: não chores. Glória a Deus. E por que ele diz isso para nós? Por que Jesus ele fala para aquela mulher: não chores? Porque só Jesus pode tornar a nossa vida verdadeiramente agradável. Aquela mulher vivia num lugar que era agradável, mas a vida dela era amarga. Quantas vezes nós estamos num lugar que tudo parece bem, tudo parece que está bom, mas aqui dentro só nós sabemos o sofrimento que estamos enfrentando. Mas o que hoje nós aprendemos com a palavra de Deus é que Jesus pode tornar a nossa vida verdadeiramente agradável. Nós podemos ter uma vida verdadeiramente doce na presença de Deus. Ah, mas então quer dizer que eu não terei sofrimento? Quer dizer que eu não enfrentarei tempestade? Não, não é isso. Enfrentaremos situações difíceis, passaremos por circunstâncias apertadas, mas Jesus estará conosco em todo o tempo. É aí que descansa o cristão. Não é em não ter dificuldade, é que na dificuldade Jesus está com ele. Por isso vai dizer o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Por isso não tememos. A questão não é enfrentar a tempestade, a questão é que Jesus está no nosso barco. A questão não é a morte bater em nossa porta, mas a ressurreição e a vida vir ao nosso encontro. Isso é extraordinário. Só Jesus
pode tornar a nossa vida verdadeiramente agradável. Aleluia. Em João capítulo 10, verso 10, a parte B, Jesus vai dizer: e eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus. Mas é tão interessante, porque quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia ser o fim, não é. Porque quem declara o fim de tudo é Deus. Ele é o princípio e o fim, o derradeiro e o primeiro, e fora dele não há outro. É interessante que quando quando a situação parece impossível, Jesus vem ao encontro e muda a história. Entenda uma coisa, a morte, a Bíblia nos apresenta falando sobre ela, dizendo que ela é o último inimigo a ser vencido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, que vai tratar da ressurreição de Jesus Cristo, vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Mas sabe algo que a Bíblia também nos revela sobre isso? Que este inimigo, nós não podemos com ele. O ser humano não pode com a morte. Nós não podemos vencer a morte. Sabe por quê? Olha o que vai dizer Salmo 89, verso 48. Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? É uma pergunta que o salmista está fazendo. Qual é o homem que pode viver sem vencer a morte? Qual é o homem que pode não ver a morte ou vencer a sepultura? Nenhum ser humano consegue. Todos nós estamos fadados à morte. Porque Deus vai dizer: do pó viestes, ao pó você vai tornar. Mas Deus, sabendo disso, que nós não poderíamos, Ele envia o seu Filho único, verdadeiro e poderoso, aquele que pode vencer a morte. Vou reformular o que eu disse: aquele que já venceu a morte. Porque é o que vai dizer para nós, no mesmo verso de 1 Coríntios 15, verso 55 em diante: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Isso é tão extraordinário, porque para aquela mulher, ela viu esse grande inimigo e não pôde com ele. Mas Jesus foi ao encontro dela falando: não chores. Naquele exato momento Jesus vai de encontro aos que carregavam aquela maca, aquele esquife, e ele faz algo que nenhum judeu teria coragem de fazer. Ele toca no esquife. A lei manda que não se deve tocar em nada que é morto, que seja perto de algo que é morto, porque você fica impuro. Jesus não estava preocupado com isso, porque ele é superior à lei. É ele quem instituiu a lei, e aquele que fez a lei pode quebrar a hora que bem entender, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele toca no esquife e fala: para. Eles param. Naquele exato momento ele faz algo que também ninguém teria coragem. Quem tem coragem de falar com o morto? Quem em sua consciência fala com aquele que está morto? Só aquele que é o dono da vida. Jesus olha para aquele menino e fala: jovem, eu estou mandando, eu estou ordenando, levanta daí. Meus irmãos, eu consigo imaginar naquele momento aquele menino dando um suspiro, tal qual foi Adão no primeiro dia de vida. Aquele menino senta, e para testificar que ele estava vivo de verdade, ele começa a conversar com todo mundo. Olha que coisa linda! Jesus pega aquele menino e leva para aquela mulher que chorava, e agora eu consigo ver, o choro ainda permanece, mas a tristeza é alegria! Porque Jesus mudou a história daquela mulher. Por quê? Por causa do maior encontro que ela já teve na história. É assim que Jesus faz conosco também. Vamos se colocar de pé. Jesus ordenou a vida na vida daquela menina, na vida daquela mulher, restaurou a sua esperança, restaurou os seus sonhos, restaurou a sua vida. O seu futuro agora estava garantido, guardado, porque Jesus foi ao encontro dela. É tão maravilhoso porque Jesus também quer ir ao teu encontro hoje.
Jesus também quer ir ao encontro da tua vida agora, nesse momento. É interessante porque quando a morte bate à nossa porta, e entenda, não é apenas a morte física, mas a morte espiritual também. A Bíblia vai nos narrar e dizer para nós que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A morte nos separou de Jesus, a morte nos separou de Deus, mas Jesus hoje vai ao teu encontro trazendo vida. Ele vai ao teu encontro para mudar a tua história. Basta você crer em receber Jesus como teu Senhor e Salvador da tua vida. Se você crê e se você quer que Jesus mude a tua vida hoje, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu sei que o Senhor é o autor da vida e vai mudar a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e mora para sempre no meu coração. Se você fez essa oração crendo de verdade, Jesus agora mora dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você e a tua vida será diferente. A tua vida a partir de hoje será verdadeiramente agradável, porque você teve o maior encontro na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua história e deixe Ele mudar a tua história.